Convido a amada igreja para a leitura da palavra de Deus, que farei nesta hora no texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amados irmãos, todo ajuntamento do povo de Deus, numa igreja evangélica, a mensagem principal ou a mensagem central é a mensagem de Cristo. Cristo Jesus é o centro de todo culto, de tudo que prestamos ao Senhor em todo ato litúrgico dessa ou daquela igreja. A pregação da palavra se foca naquele que é a razão de estarmos nesse ajuntamento. Famílias diferentes, pessoas perto e de longe, mas se juntam para este momento em reconhecer que toda honra e toda a glória seja dada ao Salvador, porque Ele fez algo extraordinário na sua vida, na minha vida, ou naqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. O que Ele fez por mim e por você foi morrer no meu lugar, no seu lugar, para dar a nós o presente da vida eterna. Porque todos nós sabemos que a nossa trajetória neste mundo ela é curta. Por mais que nós temos alguns dados interessantes de alguma longevidade, em alguns nomes que chegam a quase 100 anos, mas passa muito rápido. É muito rápido a nossa vida. Alguns dias atrás, nós éramos crianças, adolescentes, jovens, adultos, alguns já na idade avançada. Então, tudo passa muito rapidamente. Isso significa que nós, muito em breve, estamos indo para aquela morada que o Senhor preparou, que o apóstolo Paulo pregou, que os demais apóstolos pregaram, a pátria celestial, a nossa Canaã celestial. Então, Cristo Jesus veio para dar a mim e a você o presente da vida eterna. Mas até que esse dia aconteça, até esse momento glorioso e majestoso, que é o encontro glorioso com o Salvador, Ele nos permite algum tempo de vida. E nesse tempo de vida, a igreja está nesse mundo inserida para alguns aspectos. Primeiro, proclamar as boas novas do Evangelho. Mas também tem a responsabilidade, como o próprio Deus deixou registrado em sua palavra, que nós devemos também olhar para a pátria, para a nação e orar por aqueles que são investidos de autoridade. Muitas vezes nós olhamos para o contexto político do nosso país, o nosso coração se abala, se entristece, mas o que nós precisamos é olhar o que a Sagrada Escritura ensina para nós. Diante desses versículos lidos, nós temos aqui como tema o dever
de interceder. Este é o meu dever, este é o seu dever, é o dever da igreja. Como nós cantamos, sara esta nação que clama, nós clamamos por essa nação, porque nós queremos ter uma pátria que nos dê condições de continuar proclamando as boas novas do Evangelho. Portanto, nessa caminhada de proclamar as boas novas do Evangelho, precisamos refletir com respeito ao que passa, o que acontece e qual é o papel que a igreja deve desempenhar nessa trajetória da vida cristã. Nós comemoramos ontem 202 anos de independência. E quando nós olhamos esta palavra independência, temos uma ideia de que parece que nós saímos de um jugo, saímos de uma situação difícil e agora estamos bem. Na verdade, é uma independência que marca uma situação difícil, complicada ao longo de toda a história. A independência que durante todos esses anos, o que nós colhemos ao longo de toda a história? A podridão do pecado. Porque o homem sem Deus, o homem que não tem a ação e a direção do Senhor Jesus, comete tudo aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que, de fato, o que eu posso, ou seja, a pessoa que não tem Cristo, o que pode fazer para ofender a Deus. Porque esse é o princípio da natureza terrena, daquele que não é nascido de novo. Ele vai fazer aquilo que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, o que nós ouvimos e vemos aí aprovações e ações que são imorais, que levam, sem dúvida, a nação à decadência em todas as áreas que você possa imaginar na sua vida. Na vida profissional, na vida social, na vida espiritual, na vida moral. O que você pode ver na história, isso é entarrecedor, né, diante das circunstâncias que abalam os nossos corações. Porque aquilo que afronta a santidade de Deus. O grande pregador, muito conhecido por todos nós, em uma das suas exposições da palavra, Hernandes Dias Lopes, ele fala 3 coisas interessantes que a igreja não pode ser. E ele diz o seguinte: a igreja não é um curral eleitoral. A igreja não é um curral eleitoral. Palavra do pregador, Hernandes Dias. Ele vai mais além e diz assim: o púlpito da igreja não é um palanque também eleitoral. E ainda ele enfatiza dizendo a terceira coisa: a igreja não tem voto de cabresto. Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela não foi chamada para uma associação com a área política do país. Ela tem o seu papel definido como igreja do Senhor. Ela está para interceder, ela está para apontar aquilo que não está de acordo com os princípios morais e espirituais da palavra de Deus. A igreja não é um caminho da associação política para caminhar junto para fazer isto ou aquilo. Pelo contrário, a posição da igreja é mostrar, desde o presidente até o menor cidadão, que fora da ação soberana de Deus, o homem, a família, o Estado, a nação está perdido. Portanto, o que a palavra de Deus enfatiza muitas vezes é não, não, não. Tudo que é contra a palavra de Deus é não. Não existe sim, não existe meio termo, não existe coluna do meio. A igreja aprendeu no Sermão do Monte do Senhor Jesus que a igreja ela tem que ter uma palavra: sim, sim e não, não. O que passar disso provém no maligno. Veja, irmãos, que Deus então mostra por que essa situação
pecaminosa avança já por 202 anos e até a volta de Cristo, como diz o grande pregador, o apóstolo João, cada dia que passa, cada dia vai ficando pior, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então a palavra de Deus vai apontar, por exemplo, que nós precisamos compreender que tudo isso começou lá no Éden. Nossos primeiros pais, ouvindo a voz do tentador, não acatando a obediência do pacto que Deus fez com Adão e Eva, eles desejaram ser igual a Deus. E ao ser esse desejo de ser igual a Deus, desobedeceu, quebrando aquele pacto com Deus. E daí o que entrou na raça humana? Através dos nossos primeiros pais, a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa que herdamos, nós, se não fôssemos salvos por Cristo Jesus, é de mal a pior. Então desencadeou, através dos nossos primeiros pais, até os nossos dias, uma rebelião, porque aquilo que nós queremos mostrar como independência de Deus, nós colhemos frutos amargos da escolha desse pecado. Meus irmãos, a reivindicação que muitas vezes presenciamos no contexto da sociedade, muitas vezes é no campo horizontal, esquecendo que acima desse contexto do universo há um Deus soberano, há um Deus todo-poderoso. Nada foge da ação soberana desse Deus que criou todas as coisas. Romper, portanto, o pacto estabelecido por Deus, foi assim que aconteceu com Adão e Eva, e assim acontece conosco. Então, quando nós queremos romper com Deus, distanciamos assim, então, da comunhão com Deus. Ou seja, todos são, muitas vezes, podemos afirmar, diante da maioria, corrompidos com todas as áreas que o homem possa imaginar, no corpo e na alma. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo ainda vai afirmar em Romanos, ele diz algo que chama a atenção para nós, dizendo o seguinte: portanto, assim, por um só homem, Adão e Eva, o casal, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qual é a sentença de morte? Diz a palavra de Deus: o salário do pecado é a morte, ou seja, a desobediência deste homem. Diz mais a palavra de Deus: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ou seja, aqueles que nascem, crescem, depois morrem na rebelião contra Deus, a condenação eterna. Não tem oportunidade de dizer que depois da morte ainda há uma esperança de ter a vida eterna. Não. Aqueles que morrem sem Cristo, diz a palavra de Deus, é condenação eterna. A realidade, portanto, neste país, nessa nação que nós vivemos, ela se encontra em ruína, vergonha, medo, sofrimento, por fim, gera morte física e gera morte espiritual. Qual é a voz da igreja do Senhor? Qual é a minha voz, a sua voz, à luz do texto que nós lemos? O apóstolo Paulo chama o seu filho da fé, o seu amigo, auxiliar, pastor, missionário, junto com Paulo, Timóteo. Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. E agora vem Paulo para dar algumas instruções pastorais a esse jovem pastor. E uma dessas instruções está aqui com respeito ao governo, sobre as autoridades constituídas. Mas antes de ele falar no verso 2, que deve orar em favor dos reis, ele apresenta aqui 4 palavras-chave no versículo 1,
que deve ser algo da oração da igreja e do povo de Deus. O que fizemos na liturgia deste culto. Por exemplo, a prática de súplicas. Suplicar por um momento que eu estou necessitado, você está necessitado, nós vamos diante de Deus suplicar para que o Senhor ouve o meu clamor, o seu clamor, a nossa necessidade. Vem aqui também as orações que muitas vezes chegam até nós, ou nós vamos até as pessoas para pedir, ore por mim, ore pelo meu emprego, ore pela minha família, interceda pelos meus parentes, interceda pelo meu lar, pela minha filha, pelo meu filho, ore por nós. É uma igreja nesse momento de oração. Também de intercessões. Orações que vamos interceder por aquilo que chega a nós, e lembramos agora aqui das nossas autoridades. Oração de intercessão. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso estado, vamos orar pelo bairro Jardim São Luís, vamos orar pela rua que nós moramos, vamos interceder pelos nossos vizinhos. Esse é o papel da igreja. Ações de graça. Motivos para nós agradecermos a Deus: seu aniversário, aniversário de casamento, novo lar constituído, nova família, filhos chegando no lar, motivos de ações de graça, agradecendo a Deus por as coisas que o Senhor tem feito maravilhosamente na nossa vida. Então, o texto diz, em favor de todos os homens. Então, qual é a voz da igreja do Senhor diante dessa nação? O dever de interceder. Em primeiro lugar, orar pelas autoridades do país. Irmãos, humanamente, numa frieza humana, quando olhamos para a circunstância que se encontra nossa nação, nós ficamos tristes, abatidos, porque vemos coisas acontecendo, nós vemos a desgraça atingindo muitos lares, destruição de família, construção de coisas que não agrada a Deus, afronta a santidade de Deus. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, esse texto nos traz aberrações da natureza humana pecaminosa. É o que vemos, o que nós estamos vendo na mídia, no nosso dia a dia, nesse campo horizontal, mostrando toda a podridão. Essa independência proclamada sem a presença de Jesus é morte. Morte espiritual, morte física. Mas a independência, quando ela está dentro do contexto que a palavra nos ensina, mostrando que essa independência, ela vem, em primeiro lugar, da ação de Deus na nossa vida. O que ele faz? Ele tirou nós dessa dependência do pecado, da condenação eterna. Cristo veio no seu lugar, no meu lugar. Ele morreu por mim e por você. Ele veio para dar vida e vida eterna. Essa independência que eu tenho agora, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais essa pessoa presa à ação satânica e demoníaca desse século. Porque o Senhor comprou a minha vida, comprou a sua vida. Mas para isso teve um alto preço. Cristo deu a sua vida por nós. Quando o Brasil declarou-se independência em 7 de setembro de 1822, essa independência custou 2 milhões de libras, que o nosso imperador teve que buscar empréstimo, que tornou-se uma dívida impagável. Mas o Salvador deu a sua vida para dar a nós a independência da escravidão do pecado, de forma graciosamente, ou seja, amor imerecido que nós recebemos de Deus, esta graça que Ele nos deu por Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, na sua primeira epístola, ele vai dizer, qual foi o preço que custou para a minha vida e para a sua vida? Diz o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus derramou o seu sangue. O Senhor deu a sua vida para que nós recebêssemos o presente da vida eterna. Então, nós estamos diante de pessoas que estão investidas de autoridade. E a igreja precisa orar. A igreja precisa clamar por essa nação, por dias melhores. Por quê? Porque o texto nos leva a um segundo momento, porque é o dever de interceder. Orar para que tenhamos uma vida tranquila, piedosa e sossegada. Ou seja, para que a igreja de Cristo possa gozar da liberdade de pregar, de anunciar, de viver o evangelho da graça do Senhor. Poder colocar eu e a minha vida em lugares qualquer dessa nação e fazer a exposição da palavra de Deus, da obra redentora de Cristo, que nós possamos ter liberdade de ir e vir para anunciar. Nós precisamos de governo que não impeça a liberdade de cultuar, a liberdade de pregar, a liberdade de constituir família e ter nossa família e a grande família da fé. A igreja precisa orar por isso. Nós queremos uma liberdade ou nós queremos uma escravidão? Nós queremos ter a tranquilidade de ter uma nação que possa clamar, louvar a Deus. É esse povo que te adora, é esse povo que clama por essa nação para anunciar as boas novas do Evangelho. A independência do Brasil teve o seu preço difícil, caro, mas para a igreja de Cristo, o Senhor nos deu essa liberdade, porque Ele pagou para que nós tivéssemos vida e vida eterna. O apóstolo João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem pode ter a vida eterna? Quem pode receber esse presente da vida eterna? Aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas nesse mesmo capítulo de João 3,16, ele vai dizer uma palavra mais forte, mais dura, para nós refletirmos com respeito à nossa vida espiritual. E ele diz no verso 36, do capítulo 3, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, que palavra dura do nosso Deus, dada pelo apóstolo João, quando ele diz essas verdades. Fora de Cristo não há salvação. Este apóstolo do amor vai escrever na sua primeira carta, na sua epístola, sua primeira epístola, dizendo no capítulo 3, e ele vai dizer assim, os filhos de Deus e os filhos do maligno, diz a palavra de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nós queremos anunciar esta palavra de Deus. Como diz o texto aqui, vivamos esta vida tranquila, em paz, sossegado, piedosamente, mas não deixando de anunciar este evangelho da graça do Senhor. Porque fora de Cristo não há salvação. Meus irmãos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em terceiro momento, irmãos, orar pelos governantes que temem a Deus.
Às vezes nós ouvimos essa expressão. Por que cristão na política? Por que A ou B se levanta como cristão na política? Irmãos, claro que, olhando de uma forma cruel, a política, ela em geral é suja, não há dúvida. Mas nós vamos olhar o que a Bíblia nos ensina. Porque ele coloca, tanto o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13, o apóstolo Pedro, quando escreve aos crentes da dispersão, no capítulo 2, verso 13 a 15, ele vai dizer agora aqui para Timóteo que o nosso papel é interceder por esse que Deus levanta para ser um cristão que expressa a palavra de Deus. É a nossa oração, é o nosso dever. Veja o que a Bíblia diz. Em um grande momento da história, Deus levantou 2 reis. Seu nome, Ezequias e Josias. Esses 2 nomes fizeram um grande avivamento pelo poder de Deus. Fizeram uma restauração sobre toda a casa de Israel. O povo vivia prevaricando, o povo vivia zombando de Deus, o povo fazia as coisas que não agradavam a Deus. O povo de Deus, a fazer aquilo que afronta a santidade de Deus. Mas Deus levantou Ezequias, conforme registra no 2º livro de Crônicas, capítulo 29. Ali levanta esse homem, esse jovem ainda, e torna-se rei sobre Israel. E a sua coragem, a sua altivez, a sua ousadia, faz uma restauração pelo poder de Deus. A nação volta quebrantada diante de Deus. Mais tarde Deus levanta um outro rei, por nome de Josias, que também, pelo poder de Deus, faz mudanças. Nós conhecemos quem foi o rei Saul. Rei Saul foi aquele homem que o povo pediu, o povo exigia, assim como as nações pagãs têm reis. Por que nós não teremos? Nós queremos um rei também. Samuel levanta e diz: ó casa de Israel, os reis pagãos fazem isso e isso, mas nós queremos pagar impostos se for necessário. Levantou-se Saul, e Saul se distanciou de Deus. E o povo começou a perder a sua direção. Deus levanta um jovem pastor, Davi no campo, e dele de pastor de ovelha para ser pastor de Israel. Tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Estava na política, mas andando de conformidade à palavra de Deus. Mais tarde o povo anda de novo rebelde, desobedece à palavra de Deus e começa a fazer aquilo que muitas vezes a gente vê acontecer nos dias de hoje. Pessoas que cantavam, louvavam a Deus, davam demonstração de vida transformada por Deus, mas agora se rompeu com Deus e quer viver a vida dissoluta, viver contrário aos princípios da palavra de Deus. E esse povo foi visitado por Nabucodonosor e chegou em Israel e destruiu a nação, matando homens, mulheres e crianças. E jovens que não se rebelavam contra o Nabucodonosor foram levados para a Babilônia. E lá naquela nação pagã, naquela nação contra o Deus vivo e verdadeiro, que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso faz? Levanta Daniel. Levanta Daniel, interpreta um sonho, e Nabucodonosor diz assim: você vem para ser o meu governador sobre Babilônia. No capítulo 2 de Daniel, Deus mostra que Daniel ali convida para que, além dele, seus amigos estivessem junto para dirigir, para governar as províncias de Nabucodonosor. Daniel 2, 48 e 49. Daniel e seus amigos vão para a corte e vão reinar na Babilônia.
mas eles jamais deixaram de falar do Deus vivo e verdadeiro. E no momento em que tiveram que dar provas, eles deram provas de um Deus vivo e verdadeiro. Um foi parar na cova dos leões. Deus o libertou, Deus o mostrou o seu poder. Outros 3 foram para a fornalha. E Deus o libertou, mostrando que há um Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, nós precisamos de pessoas que tenham temor de Deus. Mas qual é o papel da igreja? É orar. É orar. A igreja não é curral eleitoral. A igreja não é palanque, o púlpito não é palanque. E a igreja também não é cabresto. A igreja está aí para interceder por esses novos governantes, para que nós tenhamos uma nação livre e que possa governar, e que nós tenhamos liberdade de pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Fora de Cristo, esta nação está perdida. Mas se há alguma vitória ainda nessa nação, é porque a igreja do Senhor está aqui nesse país. O dia que Deus levar esta igreja ou qualquer outro país que a igreja for levantada, não há coração que suportará as agonias e as dores do pecado sem a presença e ação soberana do nosso Deus. Portanto, o dever da igreja é interceder. Interceder pelas autoridades que estão constituídas. Interceder pela liberdade de proclamar as boas novas do Evangelho. E interceder por aqueles futuros governantes, mas que tenham temor a Deus, que eles sejam segundo o coração de Deus, como foram Josias, Ezequias, Davi, Daniel, seus amigos e tantos outros que escreveram a história com fidelidade à palavra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.